A correção do aluno dentro da pedagogia logosófica é um trabalho lindo, construtivo, paciente e fundamental dentro da formação integral do ser humano. O método logosófico nos orienta que é necessário, primeiro, identificar claramente com o aluno o aspecto a ser melhorado. Em seguida, promover a observação das próprias atuações, para ele perceber como o erro se apresenta na própria vida. E depois, a seleção gradual dos pensamentos que dirigem a sua conduta, ensaiando, então, novas atuações mais positivas, mais acertadas. Mas como isso é trabalhado no dia a dia da escola, tanto individualmente como coletivamente? Vou trazer, então, 2 exemplos. O primeiro, com uma aluna de 8º ano, que era uma menina muito ativa, capaz, de grande iniciativa e liderança. Porém, com uma modalidade forte, obstinada, constantemente causava dificuldades de relacionamento com os colegas e professores, pela sua forma impulsiva de falar. Começamos o trabalho conversando com ela sobre algumas situações desagradáveis que estava vivendo, como elas afetavam seu relacionamento, seu conceito frente aos demais e o quanto isso a deixava triste. Ao analisar as situações vividas, tive o cuidado de valorizar seus acertos e qualidades, mostrando o quanto iria ser mais feliz ao superar algumas características que nublavam esses valores e interferiam na sua convivência. Observei que aos poucos foi surgindo dela a vontade de mudar, de viver uma nova realidade. Isso favorece muito o trabalho. Fizemos um levantamento dos pensamentos que poderiam estar gerando as dificuldades que vivia. Lembrando que, para a logosofia, os pensamentos são entidades autônomas que habitam a nossa mente, atuam às vezes independente da nossa vontade e estão na causa de cada atuação positiva ou negativa que temos. E por quê? Porque toda atitude tem origem na mente. Então, é lá que a correção deve alcançar. Então, para isso, nós usamos o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, que é base desse trabalho e que está à disposição para download gratuito no site da Fundação Logosófica. Nele, Gonzales Pecote caracteriza cada um dos pensamentos negativos que influem sobre a psicologia humana e a forma de superá-los. Fizemos, então, o retrato desses pensamentos. Que características tinham? Que argumentos usavam? De que forma levavam a atuar? A aluna passou, então, a realizar o exercício de voltar a observação para a própria conduta, para a movimentação desses pensamentos em sua mente, assim como as repercussões de suas atitudes nos demais. Foi algo impressionante, porque ela começou a se dar conta, enxergar coisas que antes ela nunca havia percebido. E essas observações foram estimulando a iniciar o esforço de planejar novas atuações, de interferir na ação desses pensamentos, de mudar as atitudes ainda na mente, antes mesmo que se manifestassem no externo. Foi um trabalho lindo que ainda está em curso, mas que já tem mudado a vida dessa adolescente em vários aspectos. Vou trazer um pedacinho do depoimento que ela fez sobre esse trabalho. Então, ela escreveu o seguinte: vou falar de uma deficiência que eu demonstro frequentemente e que vem causando efeitos negativos na minha vida. A assessora fez um trabalho individual comigo com o objetivo de identificar a deficiência e depois buscar combatê-la. A deficiência-chefe, que vinha acompanhada de muitas outras, é a impulsividade. E consegui descobri-la ao ler alguns trechos do livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, que me mostrou características de várias deficiências, colaborando para eu encontrar a que mais tinha influência na minha vida. Percebi que, juntamente à impulsividade, eu também demonstrava irritabilidade, impaciência e até vaidade. Comecei a ficar atenta às minhas atitudes, para evitar falar coisas sem pensar e começar a me conter, além de ser mais paciente e me irritar com menos facilidade. Quando alguma deficiência vinha se manifestar, eu tentava, e ainda tento,
trocar os pensamentos do meu mundo interno. Ao me esforçar para trocar os pensamentos da minha mente, comecei a perceber melhoras na convivência com os meus colegas de sala, amigos e professores. E agora estou estendendo para outros campos da minha vida. Não se supera uma característica do dia para a noite. Porém, aos poucos, podemos evoluir nesse aspecto. E isso depende só de nós mesmos. Bom, esse é um trabalho que pode ser realizado com qualquer característica do aluno, por exemplo, com a timidez, com a falta de vontade, com a intolerância. E é importante destacar que, à medida que o aluno vai realizando esse trabalho de superação interna, é estimulado também a levar o que vai aprendendo aos demais, colaborando com a superação de outros colegas. E isso pode ser feito de uma forma natural, em aulas programadas, em conversas em pequenos grupos. A difusão do que se aprende é um aspecto importante do método logosófico. Ele fixa o conhecimento dentro, estimula a fazer mais e desenvolve a sensibilidade frente aos demais, porque ao ajudar a gente se sente útil e se sente também feliz. Bom, agora eu vou trazer um exemplo de um trabalho coletivo realizado no Fundamental 1. Uma professora de 4º ano. Ela começou a observar também algumas dificuldades de convivência entre seus alunos. Então, o que ela observou? Discussões, choques de opiniões opostas, uso de palavrões, fofocas, enfim. A professora poderia apenas ter chamado a atenção dos meninos, falado que não queria mais ver, né, esse tipo de atitude, e que se acontecesse de novo, eles iriam ter uma consequência, né? Poderia. E isso também é válido. Mas nós temos que lembrar que, se nós queremos realizar uma correção formativa, construtiva, nós precisamos ir além, ir muito além de chamar a atenção do aluno. Levar o aluno a compreender a causa do erro e a enxergar a forma de corrigir a si mesmo. E foi isso que ela procurou fazer. Então, ela começou por conversar com os alunos e a levantar com eles os aspectos que mais estavam atrapalhando a convivência. Uns falaram das palavras grosseiras, outros da impulsividade, outros da fofoca. A professora perguntou, então, se eles gostariam de realizar um trabalho para superar essas dificuldades, e eles disseram que sim. Ela, então, começou trabalhando com algumas imagens analógicas, que permitiam que os alunos fossem enxergando as situações e se recordassem também de um elemento importante. Então, a primeira imagem trabalhada foi a pedra no sapato. Como incomoda uma pedra no sapato? E quantas vezes nós temos atitudes que são como essas pedrinhas, que ficam incomodando o outro. E aí ela trabalhou uma série de situações dentro dessa imagem. Em outro momento, ela projetou a flor com os espinhos. Se ao observarmos uma linda rosa, ficamos presos apenas aos espinhos, ela se tornará desagradável para nós. Ao mesmo tempo, pode acontecer na convivência exatamente isso. Se ficamos vendo apenas o que o outro tem de negativo, é como se ficássemos presos aos espinhos, esquecendo que a rosa tem sua beleza, tem seu perfume, da mesma forma que todo ser humano tem uma parte positiva que deve ser valorizada. Depois, ela trabalhou a imagem do vulcão em erupção. Será que em alguns momentos nós parecemos como um vulcão em erupção? Acontece algo que nos leva a explodir, a ter uma atitude violenta, às vezes até insensata com o outro. Depois que falamos, fazemos, fica difícil de voltar atrás. Então, ela analisou com a turma essa linha de atuação, levando também vários elementos. E, por último, a imagem da panela de pressão. Nessa analogia, o vapor seriam os valores que todos temos, mas a tampa são aqueles pensamentos negativos que impedem que esses valores se manifestem livremente. Quais seriam? Quais seriam esses pensamentos?
Os alunos procuraram, então, identificar em que momentos estavam sendo uma pedra no sapato do colega, um vulcão em erupção, quando estavam enxergando apenas os espinhos da rosa e também que pensamentos negativos atrapalhavam a manifestação natural dos seus valores. Nesse ponto, depois de trabalhar bem a parte conceitual, a professora organizou, então, pequenos grupos para realizar algumas conversas. Cada aluno escolheu participar de um grupo, de acordo com o pensamento que ele identificou que mais interferia na sua convivência com os colegas. Foram formados os grupos da timidez, da impulsividade, do uso da palavra, da fofoca. Nesses grupos, realizaram pequenos intercâmbios de ideias, trocas de experiências, elementos aprendidos, anotaram as experiências que estavam vivendo, produziram textos, escreveram cartas, exercitaram a expressão oral, planejaram aulas para outras turmas, enfim, foram uma série de atividades girando em torno desse trabalho de formação humana. Todas essas atividades contribuíram para manter vivo o objetivo de superação, dando o tempo necessário para que a turma fosse avançando em uma convivência mais harmônica. Afinal, nós sabemos bem que os processos humanos são lentos, são graduais, exigem muita paciência e persistência por parte do educador. E esses trabalhos têm que ir permeando o dia a dia da escola. Esse é um trabalho constante nos colégios logosóficos, onde a formação humana deve correr em paralelo com a formação acadêmica em várias atividades da escola. Obrigada.